Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um canal que trata sobre motores de pequeno tamanho, pequeno porte, mecânica leve, motosserras, roçadeiras, motopodas, que mais? Soprador, motores de popa, certo? Hoje, mostrar um pequeno passo a passo da montagem de uma caixa de engrenagem de um motor Yamaha 5HP. Motorzinho japonês, um pouquinho antigo sim, mas está perfeito, funcionando perfeitamente. Um motor monocilíndrico esfriado a água, da época de ouro da Yamaha, certo? Então, antes de ir para o conteúdo de hoje, um pequeno lembrete aqui para vocês. É para lembrar a vocês que agora, nos dias 3, 4 e 5 de junho, semana que vem, isso mesmo, semana que vem já vai acontecer os 3 aulões, o evento de 3 aulas sobre mecânica leve, mecânica 2 tempos, motosserra, roçadeira, soprador, e também vai ter alguma coisa aí de 4 tempos e algumas outras surpresas mais, certo? Além de passar macetes para vocês, ideias, vamos aprofundar um pouco mais sobre a mecânica um pouco mais densa, uma mecânica mais profissional. E também eu quero mostrar para vocês como é possível sim aprender nessa área da mecânica para mais adiante, quem sabe, começar como um hobby, depois montar alguma oficina e ganhar dinheiro com essa profissão, certo? Essa é uma área que está com muita falta de mecânicos qualificados, pessoal que entendam realmente como funciona uma máquina e consigam consertar ela, certo? Então é isso aí, dias 3, 4 e 5, evento Oscar Motors de mecânica leve. Aqui embaixo, no primeiro comentário, vocês vão encontrar um link, é só clicar nele e vão ser direcionados até um grupo VIP, é só aguardar por lá. Vejam bem, esse grupo permanece em silêncio, não é aqueles grupos que fica toda hora enviando mensagem, não, fiquem tranquilos, é assim mesmo. Nesse grupo a gente vai divulgar os links dos aulões quando chegar o momento e também os brindes que vai ter durante esse evento, certo? Então, aqui embaixo, no primeiro comentário, se você ainda não está em nenhum grupo VIP, clique nele e vai lá, não perca. Certo, vamos lá então. Primeiro, pedir desculpas para vocês, vamos escutar um ruído de fundo. Tem um cachorro, uma cachorra na verdade, do vizinho aqui, ela foi amarrada, tá? Teve um pequeno problema com outro cachorro, então o vizinho resolveu amarrar ela e ela está lá chorando e chorando. Não posso fazer nada, é da vizinha, então eu peço desculpas e espero que compreendam, né? Outro ponto, esse conteúdo não era o que eu queria passar para vocês hoje. Hoje era um soprador da Husqvarna, porém aquele soprador teve que ir antes para o dono tinha muita pressa com ele. Agora para um evento de final de semana, então não foi possível não preparar o conteúdo daquele soprador. Para não deixar em branco, eu resolvi mostrar esse aqui para vocês. Ele já estava em andamento, também tem que ficar pronto hoje. Eu comecei a montar ele ontem foi, certo? E agora vamos mostrar então a conclusão para vocês. Essa caixa de engrenagem foi aberta para quê? Simples revisão, certo? O dono queria saber como é que estava tudo por dentro. O motor, ele usa bastante para trabalho dele, pesca. Então, um motor que tem que estar sempre em boas condições. Ele não tinha água, não tem folgas, está excelente. Porém, valeu pela abertura, revisão, para ter uma ideia de como está a parte de dentro da caixa de engrenagem, certo? Tá aqui, ó, rolamento interno, está certinho, sem folga, sem óxido, sem ruído no momento de girar, então ele vai ficar o mesmo, não vai ser trocado. Seletor das marchas, também, aqui, excelente, para um motor de lá dos anos final dos 80, início dos 90, ele está muito bem conservado. As engrenagens, vamos ver aqui, engrenagem
do front, ou da frente. Tá aqui. Clássico dente reto desses modelos aqui. Também perfeito o embuchamento dele. Ok. Aqui. Engrenagem da ré também está bem. Tudo certinho. O seletor de marcha com a mola com pressão, ó. Certinho. O pino do seletor também. Quando esse pino aqui, ó, ele trabalha nessa posição, certo? O seletor, o desplaçável aqui, ele vai ficar no meio, no ponto morto, no neutro. Quando você engata a ré, o pino empurra o seletor para engrenar a engrenagem, que fica sempre, vamos dizer assim, louca aqui, tipo um Torrington. Ele fica girando livre. Você aciona a marcha ré, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai entrar e engatar. Aí neutro, e quando aciona para frente, ele desce e aqui, ó. Certo? Então, ele tem essa rampa aqui justamente para fazer todo esse serviço. Neutro, ré, front ou frente. Certo? Vejamos. Ele não tem desgaste lá dentro também. Onde trabalha, né? Essa rampinha. Vocês podem ver lá, ó. O motor está excelente. Motor bem cuidado. Dá gosto. Olha, gosto demais de trabalhar nesses motores. Certo, vamos começar então a montagem. Rapidinho aqui. Vejam bem, os retentores já foram colocados. Tá? Como eu falei para vocês, eu comecei antes de trabalhar com esse motor. Ele leva 2 retentores aqui atrás desse rolamento. Estão eles. Certo? Retentores do eixo horizontal. 2 retentores. Aqui, de trás dessa junta também. Os 2 retentores. Essa junta aqui já é nova, já foi trocada. Mesmo assim, eu passo um pouquinho de silicone nele para garantir a vedação e vocês vão entender depois. 2 retentores também no eixo vertical, certo? O que eu vou fazer agora? Eu gostaria de ter mostrado para vocês o momento da desmontagem desse motor, mas, enfim, como eu falei, não era o que eu tinha pensado para vocês. Os retentores se encarregam de vedar a parte dos eixos que giram, né? Eixo vertical, que desce do virabrequim, eixo horizontal, que pega a hélice. E essa gaitinha aqui, essa sanfona, veda o eixo, tá? A alavanca seletora das marchas. Ele tem que estar bem apertado aqui, tá vendo? Ele tem uma mola aqui, ó, que aperta, porque o eixo vai trabalhar dentro. Essa gaitinha não pode estar furada, não pode estar quebrada, trincada, resseca. Caso estiver, tem que ser trocado. E aqui ele tem que entrar bem justo, certo? Para evitar entrada de água. Vejam bem, o principal inimigo desses motores aqui, já vamos começar a montar, já está com o silicone aqui. O principal inimigo desses motores de popa aqui, justamente, aqui, é a entrada de água na caixa de engrenagens. Ele produz um prejuízo muito grande. São peças que não são baratas. Se você colocar peças paralelas, muito provavelmente ele não vai funcionar direito. Vai dar problema. O ideal é que sejam as engrenagens de reposição original e não são baratas. E tem motores mais antigos que é um pouco difícil de achar essas peças. Então tem que prestar muita atenção na estanqueidade dessas caixas de engrenagem. Abriram juntas novas, O-ring novos, retentores novos, tá? Sempre para evitar possíveis problemas de entrada de ar e de água. Se tem um vazamento em algum lugar, vejam bem, se em algum lugar tem um vazamento, ele vai ter uma entrada de água, porque o óleo vai sair e a água vai entrar. Então, é fundamental que ele fique estanco, totalmente vedado, certo? Esses parafusos que eu estou colocando aqui são provisórios. É simplesmente para depois de que se montou o motor, fazer o teste
de estanquidade. Porque os parafusos que vão segurar, que vão apertar essa peça aqui, são os mesmos parafusos que vão prender a bomba de água. Ótimo. Muito bem. Tá aí. Montado a falange inferior da bomba. Já está lá dentro, lá, ó, o seletor das marchas, certo? Agora, a engrenagem, aqui, ó, engrenagem de marcha avante, certo? Prestem atenção quando vocês vão montar, ou melhor assim, ó. Às vezes pode acontecer do motor, quando você engata uma marcha para avante, para frente, ele sair e começar a dar uns estouros, uns estalos, um top, 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 e o motor não vai. Isso muitas vezes acontece por quê? Por desgaste do desplaçável, seletor das marchas. Aqui tem o ângulo de ataque, e é aqui que ele vai pegar, é nessa parte aqui dentro, tá vendo? Essa peça aqui, tá vendo que ele é tipo uma rampa? Olha aqui, ó, é a parte mais alta e ele não é 90 graus. Presta atenção. Ele não é 90, certo? Ele é um pouquinho menos, ó. Aqui e aí, certo? Então, ele vai pegar assim, ó. Percebe? Voltamos aqui de novo. Tinha alguém me ligando, tive que atender. Vejam bem, então, como eu falei para vocês, esse aqui é a face de ataque, ele vai engrenar aqui no momento que você engata, porque a engrenagem sempre, aqui, ó, essa engrenagem sempre vai girar. Você ligou o motor, esse aqui é o pinhão, ele vai engatado no eixo mais comprido, no eixo vertical, o que vem lá do eixo virabrequim. Ele ligou o motor, ele fica girando, e ele fica girando, aí, ó, tá vendo? Ligou o motor, ele fica girando. Então, o motor está funcionando, essas engrenagens estão girando direto, como um torre, então, uma engrenagem louca, eles ficam girando direto, certo? Ligou o motor, fica girando. Quando você quer avançar com o barco, você aciona a alavanca das marchas, esse desplaçável vem para cá, engata a engrenagem que está girando, já está girando, engata no eixo e a hélice gira. Simples, né? Você quer parar, bota no neutro, essa peça, o desplaçável, vem para o meio, certo? As engrenagens continuam girando louco, porém o eixo da hélice para. O desplaçável, que fica engatado no eixo, fica no meio, não fica engatada nenhuma engrenagem, a hélice para de girar. Você quer ir para trás, aciona, o desplaçável vai até lá, e engata com a engrenagem que está girando, a engrenagem louca, dá ré, e a hélice e o eixo da hélice inverte o movimento. Simples assim. Porém, quando vocês estão andando, às vezes, e acontece muito isso aí, e ele dá aquele estranco, parece que vai dando uns pulos, é porque essa peça aqui desgasta o dente do desplaçável, e aqui, ó, o engate da engrenagem, aqui dentro, desgasta aqui. E vocês percebem isso aí com análise visual. Vocês olham para cá e ele está bem arredondado aqui. E essa peça aqui também, ele fica bem arredondado com desgaste. O ideal é colocar novo, um desplaçável novo, uma engrenagem nova. Porém, tem como retificar
tem como fazer, eu faço aqui na oficina, tá? Tem ferramentas básicas para isso aí, que não é caro. Eu faço aqui na oficina, retifica melhor desse desplaçável e a parte do engate da engrenagem. Quando os dentes estão bons, estão perfeitos, e é somente essa parte aqui que deu problema, tem como recuperar, você faz, retifica aqui na oficina e fica bem, trabalho com garantia, não dá problema. Por que que acontece isso aí de desgastar esse desplaçável? Simplesmente por regulagem deficiente, certo? Muitas vezes ele não fica bem regulado na posição certa, e em lugar dele ter uma penetração boa, que entre bem lá dentro, que pegue direitinho lá, ó, que ele entre lá, tá vendo? E pegue direitinho, ele fica mais na ponta. Isso aí faz com que ele trabalhe um tempo, mas chega uma hora que ele começa a escapar. E ele dá aqueles estalos, por quê? Porque como ele tem uma mola aqui, ele escapa pulando para lá e volta e quer engatar de novo, e vai e quer engatar de novo, e aí fica dando aqueles estalos na caixa, certo? Por isso é fundamental na hora da montagem a regulagem, tanto da folga entre dentes, que ele não pode ficar enforcado, apertado demais, porque vai acabar estragando tanto as engrenagens, coroa como pinhão. Também não pode ficar muito na ponta, ele tem uma penetração certa que tem que ter, ele fica com uma folga mínima, justamente para quê? Para ser preenchido pelo óleo, e esse óleo trabalhar como um isolante, como uma lâmina isolante entre os dentes, que vai lubrificar e não vai deixar ter contato aço com aço, certo? Por isso também da importância de troca de óleo no tempo certo. E o tempo de troca desse óleo da rabeta, ou da caixa de engrenagem, é cada 100 horas de uso. 100 horas de uso, óleo novo, certo? Para motores que já tem um uso, tá? Tem um tempo de uso. Agora, motores novos, motores zero, que você colocou na água e vai trafegar com ele ou navegar com ele, eu recomendo aqui, no máximo 25 horas de uso e fazer a primeira troca. Por quê? Porque motores novos, ele vem mais justo, de fábrica, e ele vai produzir certo desgaste para hermanar os dentes, certo? Para que fiquem perfeitamente hermanados os dentes, ele vai acontecer um desgaste, alguma rebarba, alguma imperfeição que ficou em algum dos dentes, e esse desgaste vai produzir detritos de metal, e isso vai ficar misturado no óleo, certo? E vai ficar lá dentro da caixa. Então, primeira troca, no máximo 25 horas, depois, cada 100 horas ou um ano. O óleo, você abriu o frasquinho de óleo, abriu ele, ocupou, sobrou o óleo, você pode guardar, mas no máximo por 6 meses. Passou de 6 meses, não é recomendado usar aquele óleo que sobrou, certo? Muito bem. Então, vamos continuar com a montagem, colocar a engrenagem da frente, que fica lá no fundo. Vejam bem, às vezes ele leva uma arruela de encosto aqui, certo? E essa arruela leva uma ou duas ou três arruelas, é muito importante para quê? Para regular o espaçamento da engrenagem, aqui, ó, para ele não ficar nem muito longe, nem muito apertado. É com essa arruela aqui que você regula em parte essa folga, e também com a arruela do pinhão, certo? Chega um momento que você não consegue regular mais aqui por conta do desplaçável, porque cada vez que você mexer nas arruelas de encosto para lá ou para cá, também você vai mudar o encaixe do desplaçável no dente da engrenagem, certo? Em algumas décimas de milímetro você consegue fazer tranquilamente. Se a regulagem é muito mais grande, você vai ter que trabalhar no pinhão. E também tem a posição certa que ele vai trabalhar. Ele não vai trabalhar nem aqui, né? Ele tem o lugar certo dele. E nesse caso aqui, ele não tinha a arruela de encosto, então a engrenagem vai direto. E outra coisa também que se examina aqui, ó,
é essa folga, tá vendo? Ele vai nessa posição aqui, mas para medir a folga, aí, ó, ele tem que ter uma folguinha mínima. Ele não pode entrar apertado. Se entra muito justo, ele não vai se produzir o filme de óleo entre o eixo e a luva, a bucha. Ele tem que ter uma folga mínima, também não pode ser muito grande. Assim, a folga dele fica em torno de 4 centésimas de milímetros. Como é que vocês fazem para saber isso aí? Aqui, ó. Pega o paquímetro, zera ele. Pronto. Mede o eixo. Veja se ele não tem desgaste, se ele não tem riscos fortes. Se tem desgaste, tem risco, vai ter que ser retificado o eixo e trocado a luva, trocado a bucha. E faz aqui, ó. Pegou a medição do eixo, zera. Aqui na bancada fica melhor. Zera. Zerou? Vai na luva. 4 centésimas de folga entre a luva e o eixo. E está correto, é assim mesmo que tem que ser. Entre 3 e 4 centésimas de folga é perfeito. É essa folga aí que vai ser preenchida pelo óleo. Para todos os eixos. Tá? Esse aí vale, essa medição para todos os eixos com buchas. Tá aí. Agora, o eixo vertical. A ponta lisa para cima nesse modelo. Embaixo ele tem, olha aqui, ó. Vai o pinhão. E um anel de retenção aqui. Uma trava de segurança. Aqui embaixo. É bom lubrificar um pouco o eixo. Lembrem que os retentores são novos. Pronto. Entra ele girando. Tá aí, ó. Muito bem, tá lá. Agora, temos que colocar o pinhão. Entre o pinhão e essa bucha de bronze aí, ó. O que vai? Aqui. Vai uma arruela de aço. Uma arruela de aço polida. Vocês podem ver que ele tem essas cavas aqui para circular o óleo. Ele não pode ir essa peça diretamente contra a bucha. Não vai dar certo, ele vai desgastar, vai ficar com muita folga. Já aconteceu de eu receber motores aqui que foi desmontaram e montaram faltando essa arruela. Ele acaba quebrando as engrenagens. Por quê? Porque o pinhão sobe demais. O pinhão sobe demais. Como não tem arruela de encosto, ele faz isso aqui e trabalha mal, fora do lugar. E também essa parte aqui acaba comendo aquela parte lá da bucha de bronze. Em alguns modelos usam duas arruelas de encosto dessas aqui, duas arruelas mais fina e mais grande e uma grapodina. O que é uma grapodina? Isso aqui, ó. Percebe? E nesse modelo aqui, uma simples arruela. Claro que não é uma arruela simples, é uma arruela com aço de alto teor de carbono e bem altamente polida no espelho. Tá aí. Agora vamos colocar o rampinho elástico e depois a gente vai testar a folga.
Se esse grampo aqui tiver desgaste, tiver com alguma trinca, tem que ser trocado, não podem deixar o mesmo. Se certifiquem de que ele entrou no lugar certo, que ficou bem no lugarzinho dele lá, ó. Ótimo. E agora, vamos ver a folga. Aí, ó. Em 4 pontos. Ótimo. Ele não pode ficar apertado, não pode ficar desse jeito aqui, ó. Que você tenta achar uma folga e não acha, e ele, quando ele gira, aí, ó, dando pequenos pulos. Não. Ele tem que... Pronto. Aqui está certinho. Certo, e agora vocês devem se perguntar, como é que eu faço? Aqui eu já vi a folga, tá certo. Como é que eu faço para analisar a folga da engrenagem da ré? Já que ele vai ficar aqui, junto com a tampa da caixa de engrenagem. Tem 2 maneiras aqui simples, vejam bem, nesse caso não vai ser preciso, por quê? Porque esse motor fui eu que desmontei e eu sei que as folgas estão corretas. Caso eu tivesse trocado todas as engrenagens, colocado novas engrenagens desse motor, sim, aí sim eu preciso conferir tanto a folga da engrenagem da frente, do avanço para frente, como o da ré. Tem que ser conferido, não tem outro jeito. Uma maneira de fazer isso aí é, primeiro, pode ser primeiro esse aqui, o primeiro o outro, no caso, conferir o da ré, ao da frente, pronto. Desmonto de novo rapidinho, tiro o anel de segurança, tá? O grampo elástico, tiro o pinhão, tiro a engrenagem, a coroa, recoloco o pinhão e coloco a engrenagem da marcha ré no lugar, junto com o eixo e monto. Coloco no lugar e monto. Aí eu vou conseguir sentir aqui a folga. E outra maneira, que eu uso bastante também, é essa aqui. Primeiro, coloca no lugar, aqui, esse aqui no caso não tinha arruela, e não vai levar a arruela aqui atrás. Aqui sim, por padrão, praticamente todos levam uma arruela de encosto no eixo horizontal, no encosto com a engrenagem da ré, é normal. Eu vou colocar aqui, ó, rapidinho, a sul de Prússia. Onde? No pinhão. Pronto. Agora, coloca no lugar sem o pino seletor das marchas. Simplesmente coloca ele aqui no lugar. Já tirei também o O-ring, o anel de borracha, vamos colocar um novo. Encostou aqui. Ótimo, gira. Gira o eixo vertical. Pronto. Tira novamente e aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Ele não dá aquelas trancadinhas mostrando que ele está muito apertado e ao mesmo tempo o pinhão está entrando no lugar certo. Aí, ó, daqui até lá, ó. Daqui até lá, percebe? Então eu sei que ele está
certinho, funcionando no lugar que tem que ser, certo? Vamos montar então. Os retentores novos já estão no lugar. O que precisamos? Aqui, ó. A ponta arredondada sempre profundo, para ele poder trabalhar naquela rampinha lá, né? E o O-ring novo. Geralmente não vai nenhum tipo de cola aqui. Eu colocaria muitas vezes algum silicone se estivesse com algum óxido nessa parte, ou machucado, alguma coisa, mas aqui está intacto, então não vai nenhum tipo de silicone. Tá aí. Aqui, qualquer lado e qualquer lado, certo? Para cima. Não tem muita diferença. Aqui você tem as cavas para encaixar uma espátula na hora que tem que desmontar ele. Aqui é normal agora ele ter, ó, uma pressão para montar. Aí. Cuidado na hora de apertar esses parafusos. Não precisa apertar demais, mas também cuidado para não deixar eles frouxos, com pouco aperto. Eu já vi casos de perderem a hélice com eixo e com tudo no rio. Certo. Tá aí, montado. Ponto morto. Ó. Agora, se eu puxar para cima o varão das marchas, ele vai engatar para frente. Aí. Olha aí. Aí engatou para frente. Se eu empurrar novamente, ele vai ficar no neutro. E se eu empurrar mais, vai engatar a ré. Aí. Ó, perceba aqui, ó. Eu estou girando nesse sentido o eixo. E olha lá. O outro eixo como gira. Agora, eu engato, continuo girando para o mesmo lado e, ó, inverteu o giro. Então, aqui está pronto. O que temos que fazer agora? Montar a bomba de água, recolocar no lugar, abastecer com óleo e colocar para funcionar. Porém, antes de fazer isso aí, eu testo a estanqueidade dessa rabeta, para ter certeza que ele não tem nenhuma fuga de ar. Porque lugar onde sai ar, onde ele tem fuga de ar, vai vazar o óleo e vai entrar água. Tenha certeza disso aí. Outra coisa, terminaram de montar essa folga aqui, ó. Ele tem que ter uma folguinha aqui. Ele não pode ficar enforcado o eixo, certo? Vamos testar então a estanqueidade dessa rabeta.
Essas arruelas aqui tem que colocar nova também, de preferência, sempre trocar elas. Sete libras PSI, aproximadamente meio bar. Tá aí, ó. Estanco. Ele nunca vai gerar mais pressão do que isso aí, certo? Giram o eixo. Aí, ó. Vejam se não dá vazamento. Mexam a alavanca das marchas. Muito bem. Aguentou por aproximadamente 60 segundos, tá ótimo. O fabricante recomenda 30 segundos aproximadamente, deixa mais, deixa um minuto. Aqui, ó, o que vai acontecer agora no momento que eu afrouxar o parafuso do nível do óleo, olha o manômetro. Aí, ó. Vazou. Fecha de novo. Injetar. Estanco. Pronto. É assim como eu faço o serviço de manutenção nas rabetas dos motores de pop, sempre que eu tenho que mexer neles. Passou pelo teste de estanquidade, você coloca bomba de água no lugar, o óleo sai 90, os tampãozinhos levam as arruelas novas e está pronto para ser montado no motor e testado, certo? Lugares onde ele pode ter fuga de ar, retentores, selo anular, O-ring, que leva cá, que a gente trocou ele aqui, junta, no modelo do Yamaha, essa junta aqui da base da bomba, retentores da bomba, arruelas dos parafusos, tanto de dreno quanto do nível, e essa sanfona da alavanca das marchas. Se é nesse momento que foi feito o teste de estanquidade, ele começa a cair o ponteiro, simplesmente leva num galão com água, mergulha, você vai ver exatamente onde ele está vazando. E aí tem que resolver esse vazamento, montar de novo e testar novamente, certo? Ele tem que ficar estanco. O óleo que sai da caixa, entra água, detona a caixa, arrebenta todas as engrenagens. Certo, galerinha? Então, isso aí. Espero que seja de utilidade, tá? Para vocês. Como eu já falei, eu pensava colocar um vídeo, mostrar um vídeo para vocês no soprador, não deu. Então, hoje foi esse aqui, caixa de engrenagem, motor Yamaha 5 HP. Certo, galerinha? Então, eu espero vocês agora os dias 3, 4 e 5, 20 horas,
certo? Aqui no meu canal. Quem está no grupo VIP recebe as notificações por lá. Se você ainda não está em nenhum grupo VIP, para receber as notificações, aqui embaixo, no primeiro comentário, clica nesse link, você vai direto para o grupo. Certo, galerinha? Forte abraço, ótimo final de semana. Fique com Deus, que Ele abençoe vocês, a família de vocês e a todos nós.